Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Eu gosto muito da carta aos Filipenses. Eu acho ela bastante interessante, principalmente quando eu comparo, a gente pode comparar ela a outras cartas. Eu gosto de comparar a carta aos Filipenses com a carta aos Coríntios, por exemplo. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está extremamente ilhado e tendo que lidar com uma igreja super problemática. A certa altura, o apóstolo Paulo fala que ele vai até a igreja de Corinto levando um chicote na mão para açoitar aquelas pessoas que estão se levantando contra ele. Quando a gente compara a carta aos Coríntios com a carta aos Filipenses, a gente vê um apóstolo Paulo muito mais comedido, muito mais próximo a essa igreja. Eu acho a carta aos Filipenses muito intimista. Não é à toa que a gente tem algumas das passagens mais conhecidas e mais mencionadas no nosso meio. Quem aqui nunca ouviu aquela célebre expressão, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as pessoas dizem isso como uma espécie de bravata ou jargão, não sabendo exatamente o que o apóstolo Paulo tem a dizer ou estava dizendo com isso. É nessa carta também que o apóstolo Paulo diz e se coloca em um dos seus momentos mais vulneráveis, porque é quando ele disse que ele prefere estar morto. É preferível morrer do que estar vivo, porque morrendo ele está com Cristo. E uma das razões do porquê ele permanece vivo é porque ele ama aquela igreja e ele ainda quer estar com aquela igreja. Vale lembrar que Paulo escreve essa carta na prisão. Então é uma carta muito intimista e muito significativa para mim. Ela é também conhecida como a carta da alegria, porque a alegria é um tema muito recorrente ao longo da carta. O apóstolo Paulo se apresenta como alguém muito alegre por estar se comunicando com a igreja em Filipos e convida a essa igreja a se alegrar com ele. Apesar de que os contextos não são muito favoráveis para se estar alegre, mas mesmo assim ele convida aquela igreja para se alegrar com ele. Mas eu não queria falar hoje propriamente da carta aos Filipenses. Eu li aqui para puxar uma reflexão. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as origens da igreja em Filipos. Então eu batizei o título da minha reflexão de Como surge uma igreja. A inesperada e hospitaleira primeira igreja na Europa. Então, saindo um pouco de Filipenses, eu queria refletir com vocês, mais precisamente, no livro de Atos. O apóstolo Paulo começa a carta aos Filipenses relembrando, o apoio e a acolhida que ele recebe daquela igreja desde o primeiro dia em que ele pisa os pés na cidade de Filipos. E é nesse dia que eu queria refletir um pouco aqui com vocês.
Então eu queria convidar mais uma vez que vocês abrissem o texto bíblico, para aqueles que querem me acompanhar. Vai ser um texto longo, então eu não vou ler ele integralmente, mas eu vou, enfim, pincelando algumas coisas, né? Pisando nas pegadas do apóstolo à medida que ele vai caminhando pela cidade de Filipos. Então a gente começa essa história lá no livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Acho que vale a pena a gente se situar aqui. Onde que a gente está nesse momento? A gente tem conhecidas 3 grandes viagens do apóstolo Paulo, 3 viagens missionárias, né? Aqui a gente está entre a primeira viagem e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesse meio tempo acontece um concílio em Jerusalém, alguns chamam de primeiro concílio da igreja, onde se debatem algumas coisas muito importantes, e Paulo está muito interessado em comunicar as decisões desse concílio para as igrejas que ele plantou lá naquela primeira viagem. E a intenção dele, como um bom plantador de igrejas, é rever as igrejas que ele havia plantado e plantar novas igrejas. Então, essa é a intenção do apóstolo Paulo. Então, ele diz o seguinte, o autor de Atos: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos que por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Paulo está muito preocupado com essas igrejas que ele plantou, justamente porque existem vários perigos, várias coisas sendo ensinadas de uma maneira muito complicada, muito problemática, e Paulo está muito interessado no estado em que essas igrejas se encontram. Bom, o texto então continua: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. E aqui a gente vai perceber o primeiro entreveiro dessa viagem, e ao longo do texto a gente vai perceber os vários problemas que Paulo vai encontrar nessa viagem. Esse aqui é o primeiro, que vai ser o da dissensão. Normalmente Barnabé acompanha Paulo. Barnabé foi uma das primeiras pessoas que recebeu o apóstolo Paulo quando ele se converte. Então pense em uma comunidade suspeitando desse apóstolo Paulo recém-convertido, e pense nas primeiras pessoas que aceitaram esse recém-convertido. Barnabé foi um desses primeiros que apoiou o apóstolo Paulo. Então eles eram muito próximos, muito amigos. Só que Barnabé quer que Marcos acompanhe eles nessa viagem. Marcos possivelmente é parente de Barnabé. Só que Marcos, na primeira viagem, ele desistiu, ele debandou da viagem. E aí Paulo, nesse momento, diz: não, eu não quero que ele nos acompanhe agora. Ele desistiu da viagem, ele nos abandonou, então eu não quero Marcos com a gente. E aí você tem uma tensão entre Paulo e Barnabé. Com isso, eles se separam e Paulo convida Silas para o acompanhar. Então pense que situação constrangedora, né? O impasse, a briga, a indisposição, alguém dizendo para você que você não é válido ali, que você não tem serventia ali, que você é problemático naquela situação. Porém, antes da gente continuar, eu queria acalmar vocês em relação a essa possível intriga e fornecer um relato de redenção. Na segunda carta a Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo que a gente tem, o apóstolo Paulo escreve assim a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então, Paulo está aqui no fim do seu ministério, preso, abandonado por muitas pessoas. Todos, enfim, viraram as costas para ele. Poucas pessoas ainda estão com o apóstolo Paulo aqui. E agora a grande virada. E toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então alguém que um dia o apóstolo Paulo diz:
disse que não queria perto dele, porque tinha desistido, porque era muito jovem, inexperiente e meio covarde. No final da sua vida, ele o convida e chama, não, traga-o, ele é útil para o ministério. De modo que a gente tem aqui um exemplo muito interessante de como as coisas mudam e o jogo vira, e aquelas pessoas que eventualmente a gente entende como descartáveis, como problemáticas, jovens, imaturas, em algum momento elas se tornam úteis para a gente no ministério. Então, para nos acalmar em relação a isso. Mas voltando ao texto de Atos. Atos 15. Pois bem, Paulo então se junta a Silas e eles seguem viagem. A intenção deles é ver como essas igrejas estão e plantar novas igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aqui eu já leio Atos 16. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em companhia, que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então aqui a gente tem um episódio muito significativo da vida do apóstolo Paulo. Ele conhece Timóteo, que vai ser um personagem muito importante na vida de Paulo. Ele vai ser o seu pupilo e ele quase vai ser um tipo de filho à medida que a gente entende que o apóstolo Paulo, ou ele não era casado, ou ele era uma espécie de divorciado, ou a família o abandonou, a gente não sabe ao certo. Então a gente não tem a imagem da família natural de Paulo aqui, na medida que o que ele vai ter são filhos na fé, e Timóteo é um desses mais significativos. Então eles continuam a viagem. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aqui a gente tem outra virada e outro revés. Paulo, com as melhores intenções do mundo, tentando plantar igrejas, e alguma coisa acontece. E quando alguma coisa de ruim acontece, eventualmente a gente pode pensar, de quem é a responsabilidade aqui? É do diabo, evidentemente. Ele que está tentando, ele que está se levantando contra o ministério de Deus, contra as nossas vidas, contra os nossos planos. Bom, se a gente não culpa o diabo por tudo, eventualmente a gente pode nos culpar, Então a culpa é minha, eu sou incompetente, eu que não calculei, eu que não estudei muito bem essa região, esse contexto, e por isso não deu certo. Mas é interessante aqui que o apóstolo Paulo tem a sensibilidade de dizer, não, nós não fomos impedidos nem pelo diabo e nem pela nossa eventual incompetência humana, mas Jesus nos impediu. O Espírito Santo disse, não vai ser por aqui, vocês não vão por aqui, vocês vão para outro lugar. Então é interessante essa sensibilidade de perceber que Deus está dirigindo essa caravana missionária. Então eles têm planos, e certamente o apóstolo Paulo era muito perspicaz, muito meticuloso, quase como um jogador de xadrez, estudando milimetricamente cada passo, e a gente vê isso. Então Paulo certamente tinha ótimos motivos para pregar naquela região que ele estava interessado. Mas Jesus diz, não, você não vai por aqui. E ele evidentemente acata isso. Bom, felizmente Deus não deixa ele desassistido. E o texto nos diz, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Felizmente, Paulo era meio pentecostal e tinha visões, e Deus o entregava algumas visões de para onde ele deveria ir. Então,
Lá vai Paulo para Macedônia. E aqui a gente tem uma virada considerável no ministério do apóstolo Paulo. Antes ele estava pregando o que hoje a gente entende como Ásia Menor. Mas a Macedônia está numa região que hoje a gente conhece como Europa. Então, o Evangelho, a partir de agora, está chegando na Europa. Um continente que vai ser extremamente importante para o cristianismo. Então, o texto continua. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, eles fazem uma mudança de rota completa. O texto continua. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Aqui fica implícito que esse permanecer alguns dias significa que eles estavam entendendo aquela cidade. Muito possivelmente, talvez Paulo não conhecesse aquela cidade. E o que a gente vai perceber nos próximos capítulos é que Filipos não tem uma comunidade forte de judeus. Porque ele vai passando alguns dias aqui, muito possivelmente, procurando judeus, que é o público primordial que o apóstolo Paulo tem em mente. Ele tem um modus operandi. Ele chega em uma cidade, ele vai primeiro na sinagoga. Ele procura a sinagoga mais próxima para encontrar judeus e ali pregar. Só que Filipos não tem uma sinagoga, não tem uma comunidade de judeus estabelecida. Então, muito possivelmente, essa cidade não era uma prioridade para o apóstolo Paulo naquele momento. Talvez, muito possivelmente, aquela região que ele tinha em mente inicialmente tinha mais comunidades de judeus. E agora o apóstolo Paulo, Deus, traz o apóstolo Paulo para uma cidade que inicialmente não era o objeto de interesse dele. Não tem judeus ali, mas mesmo assim ele permanece. E o texto continua. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-se-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Talvez o fato de não haver uma sinagoga em Filipos é que para você estabelecer uma sinagoga você precisa de no mínimo 10 homens para você, enfim, criar uma sinagoga. Não haviam tantos judeus em Filipos e muito possivelmente a maior parte da comunidade de judeus ali era composta por mulheres. Então o máximo que elas faziam é no sábado se reunir perto do rio. E é para lá que Paulo vai. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Aqui a gente tem a apresentação dessa personagem muito interessante. Eu acho interessante porque a Escritura nos apresenta muitas pessoas. E nem sempre essas pessoas têm nomes ou informações sobre elas. Normalmente é o homem de não sei das quantas, a mulher de não sei o que. A gente não sabe o nome de muitas pessoas extremamente importantes no relato bíblico. Comparada a essas pessoas, Lídia tem praticamente uma biografia escrita aqui na Bíblia. Então, vejam só as informações sobre ela e entendam uma coisa. Nenhuma informação que o texto bíblico nos dá, ela é gratuita. Ela está ali, como quem queria ocupar espaço no texto, ou no pergaminho. Pergaminho eram coisas caras e, enfim, você tinha que colocar ali o que era realmente importante. E Lucas entende que faz sentido dar informações sobre essa mulher. Então, quem é Lídia? Ela é chamada de Lídia e ela é da cidade de Tiatira. E aqui a gente tem uma pequena curiosidade. Há quem especule, olha, vejam só, que Lídia não era o nome dela. Como assim, Jared, não é o nome dela? Bom, é dito que ela é da cidade de Tiatira, que ficava na Ásia Menor, e Tiatira ficava numa região chamada Lídia. Então, há quem especule que talvez Lídia fosse uma espécie de apelido ou alcunha que ela tivesse bastante associado à origem e ao pertencimento dela. E, bem, meus pais têm um amigo
chamado Wellington. Só que eu não conheço o Wellington por esse nome. Eu sempre ouvi meus pais se referirem a ele como Ceará. Tentem adivinhar de onde o Wellington é. Do Ceará. Eu acho interessante porque ontem eu refletia um pouco com vocês sobre identidade, né? Sobre as múltiplas identidades que existem e sobre como elas nos atravessam, elas fazem parte de quem nós somos. Uma das identidades mais próximas que nós temos são as nossas identidades étnicas ou nacionais. Então Lídia era marcada exatamente pelo seu pertencimento. Em certa medida, o que ela dizia é que ela não era dali, ela não fazia parte daquela comunidade, ela era uma imigrante. E é interessante que a primeira pessoa convertida na Europa não fosse propriamente da Europa, ela fosse uma imigrante. E é interessante porque quando a gente olha para a Europa hoje, a gente vê esses fluxos migratórios que preocupam tantas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente pensa, em que medida essas pessoas não estão sendo enviadas ali para, de alguma maneira, serem parte de um projeto de Deus? Então, a gente olha para esses diferentes com certa desconfiança, mas é exatamente esses diferentes que estão no projeto de Deus. E é isso que Deus está mostrando para Paulo. Eu estou te trazendo aqui para você pregar para essas pessoas que eventualmente elas não estão no seu radar, mas elas estão aqui, elas me interessam. Outro dado sobre Lídia é que ela é vendedora de púrpura. Ela é uma comerciante. Ela é uma empreendedora, dona do seu negócio. Uma mulher que alguns chamariam de empoderada hoje em dia. Púrpura era uma espécie de substância que as pessoas extraíam de um molusco, que era utilizado para tingir roupas. Então, Lídia tinha uma clientela muito significativa de mulheres da alta sociedade em Filipos. Certamente, a partir disso, o Evangelho conseguiu se associar a muitas dessas mulheres em Filipos a partir de Lídia. E o texto ainda nos diz que ela é temente a Deus. O que é alguém que é temente a Deus? Não sei se vocês se lembram, mas Cornélio, lá no capítulo 10, é chamado de temente a Deus. O que é um temente a Deus? Um temente a Deus, muito possivelmente, é um prosélito. Ele não é um judeu propriamente dito, mas ele é alguém que em alguma medida se sentiu atraído pelo judaísmo. Então ele é uma pessoa simpática ao judaísmo. E em muitos sentidos se passa por um judeu legítimo. Cornélio, lá no capítulo 10, é apresentado como um homem que orava e dava esmolas, e isso era percebido por Deus. E ele era temente a Deus, ele não era um judeu de verdade. E Lídia é chamada de uma temente a Deus. Ou seja, ela é simpática do judaísmo, ela não é uma judia propriamente dita. E por fim, o texto nos diz que Jesus abriu o coração para ela entender as coisas que Paulo estava dizendo. Então, mesmo alguém que era temente a Deus, que conhecia a Deus, ainda se fez necessário que Deus abrisse o seu coração para entender aquilo que Paulo estava dizendo. E é por isso que eu gosto que, às vezes, a gente não dá o primeiro passo em direção a Deus, mas é Ele que dá esse primeiro passo em direção a nós. Como entender alguma coisa sem que Deus nos abra o coração para entender coisas tão absurdas, tão inusitadas? Como a gente pode aceitar algo que a gente não viu? Lídia ouvia relatos que ela não presenciou, mas mesmo assim Jesus abriu o coração para que ela entendesse aquelas coisas. O maior milagre, que é o milagre da conversão, é um milagre silencioso, né? Eventualmente alguém é curado de alguma coisa e isso é extraordinário, mas abrir o coração, né? Um coração que se rende a Cristo, que entende que Jesus é o Senhor da sua vida, é um milagre extraordinário e silencioso, né? Eu não vejo ninguém acessando o seu coração, mas mesmo assim ele está ali sendo aberto por Jesus. Então o texto continua: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia parecia uma mulher muito decidida do que ela queria. Então ela já creu
já foi batizada, ela e sua família. Outro dado interessante aqui. Existe toda uma discussão em torno de por que nós batizamos os nossos filhos ou as nossas crianças. E o que fundamenta isso é algo muito maior do que essa passagem. Mas é interessante perceber que a fé do líder daquela casa, e Lídia parecia ser a líder da sua casa, a fé do líder da sua casa é acompanhada pelas famílias, pelos filhos que pertencem àquela família. De modo que desde o início os apóstolos estão entendendo que a fé dos pais, ela irradia sobre os filhos, sobre aqueles que estão debaixo daquela casa. E é por isso que o texto dá a entender que toda a sua família, porque poderia incluir crianças, servos, escravos, todos eram e foram batizados junto com ela. Bom, isso não justifica sozinho o batismo infantil, mas nos dá uma ideia de que os apóstolos estavam interessados em batizar todo mundo, não apenas aqueles que eventualmente crescem já adultos. O texto então continua. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então aqui a gente tem mais um levante contra o apóstolo Paulo. Uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, passava a assediar o apóstolo à medida que ele andava pela cidade. O texto nos diz que Paulo inicialmente assume uma postura comedida, ele não quer causar confusão. Mas chega uma hora que a fala daquela jovem o perturba, porque apesar dela dizer algo verdadeiro, porque ela tinha um espírito de adivinhação, então ela conseguia enxergar para além das coisas que os outros enxergavam, certamente era uma fala muito agressiva, muito de zombaria, Então, em algum momento ele perde a paciência e expulsa aquele demônio. E aí essa jovem, que era escrava 2 vezes, porque ela era escrava desse espírito e ela era escrava de homens que se beneficiavam disso, ela perde a serventia. E aqui você tem Paulo comprando uma briga feia, porque Paulo começa a mexer com a dinâmica econômica daquela cidade e com as pessoas que ganhavam dinheiro fazendo aquilo. Então esse é o estopim para Paulo ser preso. O texto nos diz: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, veja a trajetória extremamente periclitante do apóstolo Paulo. Então, a essa altura ele é preso injustamente, açoitado, violentado, preso da maneira mais desconfortável possível. E o que ele faz? Ele ora e canta. E esse clamor, ele é ouvido por quem está em volta dele. E aí, num episódio extremamente extraordinário, aquela prisão é acometida por um terremoto. E aí Paulo consegue se livrar daquilo que o
prendia. E o texto continua então. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Muito possivelmente, se os presos fugissem, quem iria pagar o pato seria o carcereiro. Ele provavelmente ele e sua família ia sofrer bastante com isso. Então, o que ele faz? Ele vai se matar. E Paulo percebe isso, intervém na hora e diz: não, todos nós estamos aqui. Então, o milagre é tão extraordinário que ninguém foge da prisão. E é inusitado porque se você está preso e você tem a chance de fugir, você pode, mas a situação é tão extraordinária que os presos ali permanecem. E Paulo diz: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A gente talvez poderia especular que esse possa ser o homem macedônico da visão de Paulo. A gente não pode ter certeza, mas há grandes indícios de que esse fosse o homem que Deus apresentou a Paulo, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Reparem que é um homem meio melancólico, né? A qualquer momento ele está prestes a se matar. Então ele é alguém realmente angustiado. Mas Deus cria toda uma situação para colocar Paulo naquela situação e apresentar o Evangelho àquele carcereiro. O texto então continua: e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Mais uma vez, a crença do líder da casa é acompanhada pelo batismo dos seus filhos e de toda a sua família também. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, uma família que poderia receber uma notícia péssima de que um terremoto iria acometer o local de trabalho do chefe daquela família e ele morreu, uma família que poderia receber uma péssima notícia aquele dia, recebeu uma notícia alegre. E todos terminaram felizes ouvindo a palavra do Senhor. E é interessante que todas essas conversões, elas são marcadas por uma incrível hospitalidade. Lídia, quando se converte, imediatamente convida Paulo para a sua casa. O carcereiro, assim que ele se converte, ele também chama Paulo para a sua casa. É interessante esse elemento da hospitalidade, né? de como ela é uma marca da comunidade da fé, dos crentes em Jesus Cristo. E eu digo que você só conhece alguém quando você, enfim, sabe ou já foi na cozinha da casa dela. Porque a cozinha é um espaço muito reservado. Eventualmente você pode conhecer a casa, eventualmente você entra na sala, mas a cozinha é um espaço muito, muito particular. Então, se você conhece a cozinha de alguém, há grandes chances de você conhecer aquela pessoa. Então, eu sempre fico me perguntando: de quem eu não conheço a cozinha? Nossa, será que eu conheço as cozinhas dos meus amigos? Será que eu posso dizer que eles são os meus amigos? Eu nunca fui na cozinha da casa dele, então eu não conheço ele. Quem é ele? Bom, Paulo aparentemente conhecia a cozinha da casa de Lídia e do carcereiro. O texto ele conclui da seguinte forma: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Toda uma situação para que Lídia e a família do carcereiro se convertessem. Talvez essas duas pessoas não estavam no planejamento de Paulo, mas elas certamente estavam no planejamento de Deus. E Deus criou toda uma situação para que essas famílias pudessem ser alcançadas. De modo que a partir dessas duas famílias
E há quem ainda especule que talvez aquela jovem possessa posteriormente foi assistida por Paulo, de modo que ela talvez também pudesse ter ingressado nessa igreja. Essas duas famílias, essas poucas pessoas, iniciam aquela igreja em Filipos. E agora eu queria voltar ao texto de Filipenses para a gente ler novamente os 6 primeiros versículos. Do 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Faz diferença a gente ler esse versículo depois de entender como que foi esse primeiro dia, como que essa igreja se estabeleceu, quem foram essas pessoas que estavam aqui. Eu quero encerrar então com algumas aplicações ou reflexões ou implicações dessa história que a gente acabou de ler. Eu tenho 4. A primeira é: Deus sempre nos recorda que Ele dirige nossa vida e nossos ministérios. O apóstolo Paulo certamente tinha um ótimo planejamento de plantação de igrejas e de expansão da obra missionária. Ele tinha ótimas intenções, mas mesmo assim Deus lembrou a ele que quem estava dirigindo era Deus. E ele fez isso favorecendo o apóstolo Paulo. Nessa viagem que Paulo não planejou, Paulo conheceu Timóteo, uma pessoa que depois vai ser muito importante para ele, e Paulo estabelece igrejas que também vão ser muito importantes para ele. Depois de Filipos, Paulo passa por Bereia, Tessalônica, Corinto, Atenas, igrejas que vão ser muito importantes no ministério do apóstolo Paulo. O segundo ponto: os descaminhos de nossa vida nos direcionam para ocasiões e pessoas importantes. E eu acho interessante como a igreja, ela permite que a gente conheça pessoas que talvez a gente não conhecia, que talvez a gente não conheceria em outras circunstâncias, né? Pense nas pessoas que estão do seu lado, nas pessoas que eventualmente não estão aqui, mas eventualmente frequentam a igreja, ou todas as pessoas que você já conheceu. Pense como a igreja possibilitou que você conhecesse essas pessoas, que essas pessoas fizessem parte da sua vida. A família de Lídia talvez não tivesse encontrado a família daquele carcereiro, mas em algum momento o Evangelho uniu aquelas duas famílias, talvez improváveis, e a partir daquelas duas famílias aquela igreja se estabeleceu. A igreja de Filipos foi muito importante para o apóstolo Paulo por várias razões. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que nenhuma igreja ajudou financeiramente ele tanto como a igreja de Filipos. Então, mesmo depois que ele planta naquela igreja investe ferrenhamente no seu ministério. Então, a igreja que Paulo não planejou e que Deus deu de presente para ele, sempre o relembrava de que eles o amavam. E é por isso que a carta aos Filipenses é muito intimista, e é por isso que Paulo se sente muito confortável diante da igreja de Filipos. Por fim, a maior promessa que a gente encontra é que Deus promete terminar aquilo que Ele começou. Então, se Ele começou uma igreja, se Ele reuniu pessoas improváveis, que não se conheciam em outras circunstâncias, Ele promete terminar o que Ele começou. Ao longo desses dias eu tentei tomar notas da história dessa igreja, né? Quando ela surgiu, quem foram os primeiros membros, o que eles faziam, como você chegou até aqui, como você conheceu essa igreja, quem te convidou, como é que você veio parar aqui? E essas informações são muito importantes, extremamente significativas para a gente relembrar como Deus vem agindo na nossa vida. De modo que eu realmente espero que aquele que começou a obra na Estação Casa, que reuniu todos vocês, está prometendo continuar e terminar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E confiados nessa promessa,
que eu termino essa reflexão agradecendo mais uma vez pelo convite. Muito obrigado.